Crônicas de Nárnia. Olá galera, bem-vindos ao meu canal Resenha Literária da Fran. Essa vai ser a última resenha da última crônica de Nárnia, que é A Última Batalha. Para quem me acompanhou até aqui, viu que eu resenhei todas as crônicas. São 7 crônicas, né? Eu vou fazer no próximo vídeo, vou fazer o top 7 das 7 crônicas. Vou falar resumidamente sobre as 7 crônicas e o significado de cada uma delas, porque até agora eu apenas apresentei a crônica a vocês e não dei a minha opinião sobre cada crônica. Bem, mas hoje, já que estamos com a última crônica, que é a última batalha, antes de eu falar sobre essa crônica, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Me siga também nas minhas redes sociais, Fran Almeida 76. Bem, gente, desde a trajetória dessa primeira crônica, são 7 crônicas lidas, né? Eu li nesse livro aqui, são 7 crônicas lidas e resenhadas. Começou desde a vinda de Nárnia, os primeiros visitantes, e eu fiquei um pouco surpresa com a última crônica, né? Meio que eu criei um horizonte de expectativa, mesmo no meio das crônicas que eu ia lendo, eu sempre ficava me questionando algumas coisas, né? Porque tantos acontecimentos na Nárnia. E aí, no final, essa última crônica aqui, ficou uma coisa que eu fiquei assim, hã? Fiquei, assim, surpresa. Vai ter muitos spoilers, porém, em uma única resenha, não dá pra gente contemplar tudo que tem no livro. Bem, gente, então assim, para quem nunca leu as crônicas de Nárnia, estou apresentando a vocês, por isso a minha surpresa. Então, para quem já viu e rever de novo, vai poder interagir comigo e dizer o que foi que achou. Bem, essa crônica, ela não tem filme, que é a última batalha. Entre algumas surpresas, até faz sentido, né, em relação às outras 6 crônicas, para quem tem curiosidade de saber sobre alguns fatos e personagens que ora aparecem em algumas crônicas e o surgimento de outras em outras crônicas. E o porquê disso, Aslan explica tudo isso no final dessa última crônica, que é a última batalha. Bem, então vamos à crônica da última batalha. Então, existe um macaco chamado Manhoso, nas proximidades do ermo do Lampião, que tem como servo um burro chamado Confuso. Olha só o nome do burro. Então, esse macaco ele é muito esperto e maldoso, e ele convence um jumento, que é esse chamado Confuso, a vestir uma pele de leão e se passar por Aslan. O burro obedece cegamente tudo que o macaco dita a ele, e com isso, né, diante dessa fantasia, ele começa a enganar todo o povo de Nárnia, inclusive animais falantes, os seres, enfim. E essas pessoas passam a obedecer a ele e faz coisas terríveis a Nárnia, né, com esses decretos, manipulando ali aquela população de Nárnia. E com isso, a abertura com que os calormanos se acham na oportunidade de poder entrar em Nárnia, invadir e querer o reino de Nárnia para eles. Sobre os calormanos, no livro O Menino e Seu Cavalo, eu falo um pouco sobre esse povo, que também queria invadir, teve um tempo, a Arquelândia. Então, para quem não viu essa resenha, você veja para você entender. Então, existe lá um rei de Nárnia, que era o último rei de Nárnia, chamado Hirian, que é da última linhagem dos reis de Nárnia. Ele era tataraneto do rei Caspian, que inclusive essa história, o rei Caspian, tá na minha resenha também, tem aí. E também no Peregrino da Alvorada, que é outra crônica, também ele aparece o rei Caspian. E ele é neto também de Hilian, que aparece na crônica A Cadeira de Nárnia. Então ele é da última linhagem desses últimos reis de Nárnia. E tem como amigo, companheiro, um unicórnio que se chama-se Precioso. Bem, o fato é que esses desmandos do macaco geram muitas consequências terríveis para Nárnia. E o rei toma conhecimento disso e resolve tirar essa história limpa, porém sem muito sucesso. Ele termina preso a uma árvore, fica sem comer e beber, e tem que assistir o ridículo do macaco diante de uma fogueira que convoca uma assembleia com o povo de Nárnia para ditar ordens absurdas. E o pior, os animais, anões, sátiros, enfim, todos os seres da floresta acreditam nele porque acham, né, que o cavalo que está vestido de uma pele de leão é Aslan. Tanto é que ele faz essas convocações, essas reuniões à noite. O cavalo fica no estábulo, ele sai, e aí o macaco conversa alguma coisa no ouvido do cavalo e diz que ele é o porta-voz de Aslan. E aí as pessoas começam a acreditar e o rei fica assim, impotente diante daquela situação. Diante do desespero extremo do rei, ele pede auxílio, né? Ele roga por todos os reis de Nárnia, né? Ele chora diante daquilo, ele se sente impotente diante daquilo. Ele chora, ele pede, né, em nome de Aslan, para que ele possa ter alguma inspiração para conseguir resgatar Nárnia daquela situação vexatória. Então,
ele tem uma espécie de sono, e aí ele vai em espírito, vamos dizer assim, visitar no nosso mundo, e ele consegue encontrar 7 humanos, justamente os 7 humanos que entraram em Nárnia nessas idas e vindas, desde o Dilguri, lá no início da primeira crônica, para quem já viu, por isso que é bom você ver todas as resenhas para você entender até agora, né? Até agora que foi essa última crônica, vocês entenderem toda a trajetória. Dilguri e Polly foram os primeiros a vir a Nárnia, né? E eles presenciaram a criação de Nárnia. Aí ele viu também lá o Pedro, Edmundo, a Lúcia, o Eustáquio e a Gil, que foram os últimos a visitarem Nárnia. E aí ele só não aparece Suzana, e no final do livro vocês vão entender por que a Suzana não aparece. Então tem lá os 7 humanos, eles o veem, né? Só que eles veem, eles acham que é um fantasma, e a cena fica naquilo ali. Então, poucos minutos depois que ele acorda, ele vê perto dele Eustáquio e Gil, que são mandados a Nárnia. Como eles foram para lá, ninguém sabe. Então eles tiram, né, lá o rei dessa árvore e eles começam a planejar como vão fazer o ataque aos carlomanos e a cair para Vel. Porém, as notícias não são muito boas, porque existem poucos aliados que o rei pode contar, porque toda a Nárnia acredita no tal do Aslan, que no caso é o burro, né? Que está mandando do macaco. Então, o Manhoso convoca mais uma vez uma reunião na fogueira, no estábulo, e disse que Tesh, que é o deus dos calormanos, e Aslan praticamente são a mesma pessoa, né? E aí eles se criam uma confusão, eles ficam confusos, e acontece uma situação que, de tanto eles falarem do deus Tash, que é o deus deles, que é um deus terrível e sanguinário, o rei queria falar para eles que o deus Tash, que é o deus deles, pede sacrifícios humanos. E no caso, o próprio Aslan é que se sacrificou por Nárnia, né? Essa história tá lá no Leão, vai ser o guarda-roupa. Bem, então assim, eles resolvem atacar, né, essa assembleia para escancarar toda a verdade, mas percebe que já é muito tarde, pois Cair Paravel foi tomado pelos calormanos e todas as pessoas de lá tinham morrido, inclusive um centauro, né? Ele tinha morrido também por um ataque. Eles estavam vindo para o ermo do Lampião, que seria esse próximo a esse estábulo. Eles conseguem resgatar esse burro, que é o confuso, tiram a pele de leão e eles querem desmascarar o macaco. Porém, acontecem muitas coisas paralelo a esse momento que foge do controle deles, né? Então eles se veem realmente em apuros, até que chega um momento em que eles atravessam, né, essa reunião e colocam toda a verdade ali exposta. E é um macaco, fica ali tentando várias pessoas a entrar pela porta do estábulo para ver o tal de Tesh, né? E tanto que eles chamaram que esse tal de Deus Tesh apareceu mesmo, né? Um rei, aliás, um deus muito terrível e sanguinário. Vou ler algumas passagens, gente, para vocês, já que é a última resenha da última crônica, porque merece ser lido. Porque só leitura mesmo para você sentir aí como é a pegada. Bem, então assim, chegou o momento da última batalha, em que esse Calormano começou a batalhar ali com Hirian, Eustáquio e Gil ajudaram ali também, só que eles terminaram sendo pegos. E quem era pego, eles colocavam para dentro desse estábulo, né? E quem saía de lá ou saía desesperado, ou então desaparecia misteriosamente. Há um jovem também, que era um calormano, mas que entrou também nesse estábulo, não saiu mais. E assim era feito, ele ia pegando as pessoas e iam colocando no estábulo. Até que aconteceu um momento que o Hirian deu um empurrão no macaco manhoso, ele entrou nesse estábulo e também não saiu mais. Então todas as pessoas que estavam nesse estábulo não saíam. E se saíram com um ar muito desesperado. Inclusive teve um gato lá que entrou, que era um gato falante, mas como ele era a favor do macaco, ele saiu de lá mudo, né? Uma das punições que o Aslan disse no primeiro dia de criação de Nárnia, tem lá na resenha, quem quiser ver, que é a primeira crônica, né, de Nárnia, que se deu a sua criação, ele disse que aquele que enveredasse para o mau caminho perderia a fala, e foi o que aconteceu com esse gato, né? Bem, gente, então vamos lá. Eu separei aqui algumas partes do que fala desse momento, inclusive assim, vejam. Ele não consegue falar, esqueceu como se fala. Todo mundo viu que era verdade. Então, um profundo pavor poderoso de todos aqueles narnianos. Todos haviam aprendido desde pequeninos que no começo do mundo, a Asa transformara os bichos de Nárnia em animais falantes, advertindo-os de que, caso se portassem mal algum dia, voltariam a ser como antes, iguais aos animais irracionais de qualquer outro mundo. E agora está acontecendo conosco. Isso aconteceu no Sobrinho do Mago, foi a primeira crônica, né, que aconteceu isso, ele deu essa advertência. Bem, gente, passando um pouco mais, houve então todos os parceiros de Hirian, como Gil, Eustáquio,
o unicórnio, o jumento, o anãozinho estava a favor deles, essas pessoas estavam a favor do rei, e alguns cachorros, pouco a pouco, foram sendo levados para esse estábulo, né? Eles empurravam as pessoas para esse estábulo para poderem ser devorados por esse deus Tesh. E aí vou ler aqui essa parte para vocês, foi então que se iniciou a última da batalha do rei de Nárnia, né? Tava ele sozinho com esse inimigo Calormano, né? Estavam lá batalhando, que é um Tirosk. E aí, o que ele tirava a esperança, sem falar no número desigual de combatentes, eram as lanças. Então a diferença estava toda nas lanças. Num certo sentido, até que foi tão ruim que, como se poderia imaginar, quando se está dando o máximo de cada músico. Então ele estava ali lutando, né? Se esforçando ao máximo. E ele percebeu que esse Calormano estava dirigindo ele para a porta do estábulo. De repente, ele teve uma ideia, né? E resolveu entrar ele e esse Calormano para dentro desse estábulo. Os dois entraram para dentro desse estábulo. E aí, quando ele entrou lá, ele escutou uma voz dizendo assim: suma daqui, monstro. Volte para o seu lugar e carregue o que por direito lhe pertence. Em nome de Aslan e do grande pai de Aslan, o imperador de Alemar. Nesse momento, ele viu os 7 reis e rainhas que estavam parados à sua frente, que seriam aquelas 7 pessoas que vinham a Nárnia, que eu falei no início da resenha. Porém, usavam também finas camadas de malha, né? Ele lá descreve lá as roupas desses reis. E aí ele percebeu que estava ali todos esses 7 reis de Nárnia, que veio em ajuda dele. Estava lá Pedro, o grande rei, Lady Polly, que veio a Nárnia no primeiro dia, o Lord Diggory, que também veio no primeiro dia de Nárnia, Rainha Lúcia, Edmundo, Pedro, enfim. Ele perguntou onde estava a Susana. E aí eles explicaram que a Susana começou a não ser mais amiga de Nárnia, passou a não acreditar mais nas histórias de Nárnia. Todas as vezes que os outros falavam sobre Nárnia, era como se para ela fosse assunto enfadonho. Ela passou a se interessar pelas coisas mesmo da época dela, pela juventude, pelas coisas supérfluas. E por isso que ela não estava lá. Dando mais uma avançada aqui no texto, tem uma parte que fala, quando eles entram nesse estábulo, parece que o estábulo é maior do que a Nárnia que eles tinham deixado. Esse estábulo é como se fosse uma espécie de portal, né? E aí eles estão lá conversando e começam a entender que não voltarão mais para Nárnia, né? Que eles tinham acabado de deixar. E aí tem outra passagem que diz assim: que a doce atmosfera tornou-se ainda mais doce, um clarão brilhou ao lado deles, todos se voltaram. O último a se virar foi Tirian, porque estava com medo. Ali estava o anseio do seu coração, enorme e real. O leão dourado, o próprio Aslan. Os outros já se encontravam ajoelhados em círculo em volta de suas patas dianteiras, com as mãos e o rosto enterrados em sua juba, enquanto ele abaixava a cabeçorra para afagá-los com a língua. Então fixou os olhos em Tirian, que se aproximou tremendo, e atirou-se aos pés do leão. Este o beijou, dizendo: muito bem, último rei de Nárnia, que permaneceu firme até na hora mais escura. Aslan, disse Lúcia entre lágrimas, será que você não podia, por favor, faça algo por esses pobres anões? Tinha os anãozinhos lá, que ele ficou até contra o rei, mas eles não conseguiam enxergar toda a beleza que estava ali disposta diante deles, pois eles acreditavam que ele estava no estábulo escuro. E esse estábulo, eles perceberam que era um portal para um outro mundo, um outro universo. Bem, e aí, avançando um pouco mais, cai a noite sobre Nárnia, né? Que é uma parte, tem até aqui, ó. É como se fosse o fim do mundo de Nárnia, né? E aí ele despertou o Pai Tempo, esse personagem tá na crônica Cadeira de Prata. E aí ele começou a dar ordens e as estrelas do céu começaram a cair, os montes começaram a se elevar, uma multidão de pessoas vieram até esse portal. Alguns entraram à direita de Aslan, outros à esquerda. Aqueles que olhavam ele ou odiavam ou temiam iam para a esquerda, e aqueles que o amavam iam para a direita, né, passando por esse portal. Ele conseguiu reunir todas essas pessoas e é como se fosse o juízo final dessa Nárnia. E aí, gente, avançando um pouquinho mais, gente, é porque é muitos detalhes, muita coisa assim para colocar. E aí Aslan disse, né, numa espécie de ordem, que agora haja um fim. E aí ele diz: Pedro, grande rei de Nárnia, fecha a porta. Então, quando alguns seres conseguiram passar por essa porta, ele pediu que Pedro fechasse essa porta. Ele fez isso, né? E aí caiu uma grande noite escura sobre Nárnia. E essa porta se fechou. Ou seja, foi o fim de Nárnia. E aí todos ficaram assim, muito pesarosos. Ficaram muito assim, tristes. Porque todos eles que vieram até a Nárnia sempre vieram com o intuito de ajudar, né? Porque eles amavam Nárnia.
Mas eles perceberam que esse mundo à parte era um mundo muito mais bonito e muito parecido com Nárnia, só que muito maior. Por isso que eles estranhavam. Vou dar uma avançadinha aqui na parte principal. Eles começam a descrever esse mundo muito mais bonito, muito melhor. E aí o leão encontrou um jovem chamado Sete, né, que ele era dos Carlos-Romanos, que ele conseguiu passar por essa porta. E ele conhece Asla, diz que a vida toda dele serviu esse Deus Tash. Ele perguntou se Deus Tash e Asla eram um só, e o leão disse: é mentira. Não porque ele e eu sejamos um, mas por sermos opostos um do outro. É que tomo para mim os serviços que tens prestado a ele. Pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim. E nada que não seja vil pode ser feito para ele. Portanto, se qualquer homem jurar em nome de Tesh, e guardar o juramento por amor à sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mas sem saber. Eu é que o recompensarei. E se algum homem cometer alguma crueldade em meu nome, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é Tesh que está vindo, e é Tesh que aceita suas obras. Compreendes isso, meu filho? Eu respondi: Senhor, tu sabes o quanto eu compreendo. E constrangido pela verdade acrescentei: mesmo assim tenho aspirado por Tesh todos os dias de minha vida. Amado, falou o glorioso ser, não for o teu anseio por mim. Não terias aspirado tão intensamente nem por tanto tempo, pois todos encontram o que realmente procuram. E desde então os reis e damas andam perambulando à procura dele, e minha felicidade é tão imensa que até me enfraquece como uma ferida. E a maravilha das maravilhas é ter ele me chamado de amado, a mim que não passo de um cão. Então ele começou a dizer, né, esse jovem calormano, que sempre serve a Deus Tash, que tem encontrado o verdadeiro Deus dele, que seria no caso Asa, né? Bem, gente, dando mais uma continuidade, eles começam a entrar nesse outro mundo, né, já que a porta se fechou, que Nárnia estava destruída, né? E aí eles perguntam, será que não é o país de Aslan, né, uma outra Nárnia? E aí a águia fez um voo, né, sobrevoando por essa região e diz assim, que eles nunca mais poderiam voltar a Nárnia. Ela se referia à Nárnia em que vocês estavam pensando. Aquela, porém, não era a verdadeira Nárnia. Ela teve um começo e um fim. Era apenas uma sombra, uma cópia da verdadeira Nárnia, que sempre existiu e sempre existirá daqui. A mesma forma que o nosso mundo é apenas uma sombra, uma cópia de algo do verdadeiro mundo de Aslan. Lúcia, você não precisa prantear Nárnia. Todas as criaturas queridas, tudo o que importava na velha Nárnia, foi trazido aqui para a verdadeira Nárnia, através daquela porta. Tudo é diferente sim, tão diferente quanto uma coisa real difere de sua sombra, ou como uma vida real difere de um sonho. Enquanto ele falava essas palavras, sua voz fez tudo estremecer, como o som de uma trombeta. Mas ele acrescentou, está tudo em Platão, tudo em Platão. Então assim, ele coloca lá aquele mito da caverna, né? E aí, eles começam a se despedir dessa velha Nárnia, estão numa outra Nárnia, né? Vamos dizer que é o mundo espiritual de Nárnia, né? Que seria o mundo primitivo, e a Nárnia que eles visitavam era apenas a cópia dessa Nárnia que foi destruída, né? Gente, é algo muito interessante demais. E aí eles encontram, tem uma parte chamada Deus das Terras Sombrias, né? Eles encontram essa nova Nárnia, é como se fosse o mundo espiritual de Nárnia. Eles encontram lá todos os personagens, todas as outras crônicas, os primeiros reis, as primeiras rainhas. Encontra o príncipe Caspian, o príncipe Hylian. Encontra inclusive o ratinho Hip Chip, né, lá. Lá na crônica, o Peregrino da Alvorada, para quem leu e para quem viu minha resenha, Hip Chip, ele vai para esse país de Aslan, que é essa nova Nárnia. Eles encontraram os faunos, encontraram todas as pessoas, encontraram o primeiro cavalo, que era o Pluma, que tinha as asas. Quem vê a primeira crônica também vai saber do que eu tô falando, que era o antigo morango. Encontrou lá os primeiros reis e rainhas, encontraram Cáspia, a filha de Ramandu, o Caça-Trufa, todos os heróis que combateram durante vários milênios na antiga Nárnia. E pra finalizar, gente, o Dominus, que é um fauno, ele diz assim, que o interior de Nárnia é muito maior do que o exterior da Nárnia antiga. Ele faz a comparação com a Inglaterra. Ele diz que esse mundo paralelo é igual a uma cebola, só que é ao contrário. Quanto mais para dentro, maior se torna um anel. E avançando um pouco mais, para eu finalizar, Pedro, Edmundo e Lúcio viram uma coisa, né? Eles viram uma extensão dessa terra e de longe viram os pais deles. E lá eles se perguntaram, e nossos pais, eles podem vir para Nárnia? E aí eles deram tchau para os filhos, né? E aí Aslan começa a explicar. O que aconteceu mesmo com vocês foi um acidente de trem. Seu pai, sua mãe, todos vocês estão mortos. Como se costumam dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã.
E à medida que ele falava, já não lhe parecia mais um leão, e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo de uma grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Então, nesse momento, Aslan se transfigura e se transforma em outra pessoa. Bem, gente, assim, eu tentei fazer o máximo possível, assim, para que essa resenha fosse um pouco maior, porque eu acho que merecia, já que a gente acompanhou até aqui, nessas crônicas. E no finalzinho do livro ele fala que existem 3 maneiras de escrever para as crianças. Como eu falei pra vocês na próxima crônica, eu vou falar uma forma resumida das 7 crônicas e o que eu achei, muitas simbologias, muitos significados a respeito disso. Então vai ficar para a última resenha de agosto. Bem, gente, obrigada pela atenção de vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Para quem não viu as outras crônicas, vejam as resenhas desde o início para vocês entenderem. Beijos, tchauzinho, muito obrigada pela atenção de vocês.